Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade, Cafarnaum. E eis que lhe apresentaram um paralítico, prostrado num leito. Vendo Jesus a fé dos que eles tinham, disse ao paralítico: tem confiança, filho, os teus pecados estão perdoados. Pensaram logo alguns escribas em seu íntimo: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Sabereis, pois, que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. E disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. As multidões, vendo isto, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que tal poder confiava aos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimos irmãos, hoje temos a alegria de dar a primeira comunhão ao Miguel. Então Miguel se preparou direitinho, fez o seu catecismo, ontem fez uma boa confissão e hoje fará a sua primeira comunhão. Primeira vez que Nosso Senhor entrará no santuário desta alma para santificá-lo. Nosso Senhor veio ao mundo para nos santificar. E Ele não cessa de nos santificar, pois a igreja não é outra coisa senão Jesus espalhado e continuado, como dizia um grande bispo. Nosso Senhor continua a fazer aqui, hoje, lá no confessionário e na comunhão, o que Ele fazia, o que Ele fez no Evangelho de hoje. Apresentaram um paralítico e Ele disse a esse paralítico: tem confiança, filho, teus pecados estão perdoados. Curioso, porque Ele não pediu assim, ao menos não pediu exteriormente o perdão dos seus pecados, mas está dito aqui que Nosso Senhor, vendo a fé daqueles que o acompanhavam. Então, todo um ambiente no qual esse homem estava, e certamente ele compartilhava dessa fé. Isso mostra como uma família católica facilita a primeira comunhão de uma criança, facilita a sua confissão, e uma boa paróquia facilita a vida espiritual de todos aqueles que estão nessa paróquia. Assim também, se os monges são fervorosos, uns ajudam os outros. Então, Nosso Senhor, vendo a fé daqueles que estavam com Ele, como diz o texto, vendo Jesus a fé que eles tinham, acho que em latim é mais explícito, vendo a fé daqueles que o acompanhavam. Então disse ao paralítico: tem confiança, filho, teus pecados te estão perdoados. Por que Nosso Senhor instituiu o sacramento da confissão? Para que a gente tivesse certeza do perdão dos nossos pecados. Se não houvesse esse sacramento, a gente ficaria na dúvida: será que eu estou arrependido realmente? Será que meu arrependimento foi suficiente? E então Nosso Senhor fez um sacramento na sua bondade, para que a gente, ao confessar, soubesse que a gente está perdoado. Que mesmo com uma contrição imperfeita, ou seja, uma atrição unida ao sacramento, os pecados estão perdoados. Quando o Senhor quis que a gente tivesse, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus que quer que a gente tenha a paz no coração. E por isso Ele fez este sacramento. E todos nós podemos recorrer a Ele, né, com grande facilidade. E é no confessionário que se operam maravilhas de graça. Almas que estavam no caminho do inferno e se encontraram no caminho do céu. Ali é a ressurreição das almas. O juízo final será a ressurreição dos corpos, no confessionário, ressurreição das almas. Não há nada maior do que uma alma que estava indo por um caminho do inferno e, pela graça da confissão, se toma o caminho do céu. E grandes confessores, como o Curadas, como o Padre Pio, como todos esses grandes santos, que foram conquistar as almas assim, e conquistaram almas num número incalculável.
Almas de todo lugar da França, mesmo de fora da França, iam atrás do Cura d'Ars, não só para a confissão, mas também para os seus conselhos. E logo depois os escribas dizem no seu íntimo: este homem blasfema. E até hoje os hereges dizem que a igreja blasfema. A igreja blasfema porque, dizem eles, esse sacramento não existe. Esse sacramento a gente deve falar com Deus e não precisa recorrer a um sacerdote. Então eles dizem: a igreja blasfema. Essa oposição entre a verdade e o erro, entre a verdade, entre a virtude e o vício, entre o amor de Deus e da sua obra e o ódio da obra de Deus, ódio da igreja. Isso sempre é presente na história desde o tempo de Nosso Senhor. Então os escribas que estavam ali presentes viram que Nosso Senhor falou: teus pecados estão perdoados. Então eles estavam ali, escutando, né? Estavam fazendo um pouco de companhia ao doente, não sei bem qual era o laço que eles tinham entre eles, mas esses escribas, que eram homens assim, que sabiam um pouco da doutrina, mas sabiam de uma maneira orgulhosa, sabiam de uma maneira, como dizer, eles queriam jogar a Escritura contra o autor da Escritura, queriam jogar a Escritura contra Deus, jogar a palavra de Deus contra Deus Ele mesmo. Como eles não reconheciam que Nosso Senhor era Deus, estavam sempre prontos a lançar no rosto de Nosso Senhor alguma ignomínia, alguma afronta. Ali eles não têm coragem de lançar publicamente, porque começavam a ter um pouco de receio de Nosso Senhor. Então está dito aqui que eles pensaram só, e pensaram no seu íntimo: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Isso já devia ajudá-los a descobrir quem era Nosso Senhor, já que Nosso Senhor lia no coração deles, lia coisas que eles não tinham exprimido. Quem pode fazer isso senão Deus? Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? O mais difícil é dizer: teus pecados estão perdoados. Dizer e operar. Mas para que eles que não creem no sacramento da confissão, não creem no poder de Nosso Senhor, que é Deus, de confessar, de perdoar os pecados, Nosso Senhor vai fazer então um milagre. Já que você não crê naquilo que não se vê, creiam ao menos no que se vê. E diz para o homem: levanta-te e anda. E ainda acrescenta: sabereis, pois, que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Esse poder Ele deu à igreja, Ele deu aos sacerdotes, poder de perdoar os pecados. Então Ele diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, foi para a sua casa. As multidões, vendo isso, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que tal poder deu aos homens. Curioso, no finalzinho aqui está no plural, que tal poder confiava aos homens. Então já era o anúncio desse sacramento, da ordem, que vai ser dado então aos apóstolos e a todos os padres até o fim do mundo. Não foi só um poder dele, que é Deus, mas um poder comunicado. Deus deu esse poder aos homens. Então, nós devemos lembrar de tudo que faz parte desse sacramento: a contrição, a confissão e a satisfação. A contrição é a dor de ter feito um pecado. E há muitas dores que a gente pode ter. Tem dores que são pecaminosas. Um bandido que queria roubar uma casa e não conseguiu, ele tem uma certa dor, uma certa decepção. É uma dor que é também um pecado. Aqui é uma dor, uma dor que não é, uma dor que é de ter pecado. Então, ela se chama atrição se ela é movida unicamente pelo medo do purgatório e mais ainda o medo do inferno.
E, no entanto, esse medo imperfeito, esse medo chamado traição, ele é causa da salvação eterna de muitas almas. Porque mesmo sendo imperfeito, se a pessoa vai confessar unicamente por medo do inferno, ela recebe absolvição e ela é absolvida do seu pecado. Não é o mais perfeito, mas Deus, na sua bondade, se contenta com isso e lhe dá a graça santificante. Ele deverá, então, daí por diante, não pecar mais. Se essa contrição, se essa dor não só, ela é, ou melhor, ela é por causa do amor de Deus, que foi, que se dá conta e tem dor de ter ofendido a Deus. Nesse caso chamado contrição, é mais perfeito, evidentemente. Então essa contrição, unida à absolvição, ela apaga o pecado. Ela pode também bastar para apagar o pecado, mas a Igreja nos obriga, mesmo nesse caso, de confessar, porque ninguém pode saber se ele teve contrição ou atrição. Teve um ou outro, Então, na contrição não é necessário derramar lágrimas, embora seja útil, mas não é algo que faz parte. Basta uma dor da vontade, uma dor interna da vontade que se opõe ao que ele fez. Mas mas é necessário lembrar dos seus pecados e ter um ato particular de contrição para cada pecado mortal. Às vezes a pessoa ficou muitos anos sem se confessar e isso torna difícil essa contrição. Mas ele deve procurar, tanto quanto possível, lamentar cada um dos pecados mortais. E contar os pecados mortais também pelo número. Ele não se lembra mais que ele deu um áudio aproximativo, mas ele deve lamentar cada um dos pecados mortais. Eu repassarei em vossa presença, diz o profeta Ezequiel, todos os anos da minha vida. Alguém faz uma confissão geral, quando um convertido, então ele repassa todos os anos da vida dele, na amargura da minha alma, na tristeza da alma. Que o pecador, de Santo Agostinho, examine cada pecado, conforme o lugar, o tempo, a coisa e a pessoa. Então também deverá lamentar o pecado com as suas circunstâncias. Não basta dizer que a pessoa roubou, mas se ele roubou, ainda mais feriu o dono do objeto roubado, ele tem que contar as circunstâncias de lugar, de tempo, de coisa e de pessoa. Ele roubou dentro de uma igreja, deverá dizer. Se ele feriu um padre, é mais grave do que feriu um leigo. Fazendo assim e procurando ter uma dor sincera e a resolução de não mais pecar, o pecador deverá passar à segunda etapa, que é a confissão. A confissão é alvo dos hereges e do demônio, que querem tirar ao povo católico esta segunda tábua de salvação. A primeira tábua de salvação é o batismo. Mas se a pessoa pecou depois do batismo, tem ainda uma outra tábua de salvação, que é a confissão, que poderá fazer várias vezes na vida. Nosso Senhor, na sua clemência, nos deu um sacramento que, mesmo sem uma contrição perfeita, como dissemos, se pode, aqueles que se acusam sinceramente ficam absolvidos das suas faltas. Esse remédio não só cura as doenças da alma, mas fortifica a alma. Quem confessa fica livre dos seus pecados e fica mais forte. E poderá fazer uma confissão, uma comunhão bem melhor. Eles, mesmo dependendo da comunhão, ele já está mais forte. Porque o contato com o sangue do Senhor, com sua paixão, revigora e fortalece a alma. E torna mais difíceis as recaídas.
Por isso, o direito canônico prevê que os monges e os religiosos devem se confessar com uma certa frequência, toda semana, todo 15 dias, de preferência toda semana. Retirai o sacramento da penitência e o mundo mergulhará num abismo de pecados e de faltas. E é o que o demônio quer. O demônio retirando, afastando muitas almas do catolicismo, as deixa sem confissão. E vivendo sem confissão, a alma fica exposta, muito mais exposta, a cair numa multidão de pecados. A confissão é uma acusação de seus pecados, feita para receber a remissão pela virtude das chaves no sacramento da penitência. Deus deu o poder de tirar, o poder que Ele deu a São Pedro sobre toda a Igreja, Ele dá ao sacerdote, no confessionário também, de apagar os pecados ou não, ou retê-los. E esse sacramento, como todos os sacramentos, o autor desse sacramento é Nosso Senhor. E a confissão, então, o que é absolutamente necessário são as faltas mortais. As veniais não são matéria obrigatória, mas é bom confessar, mas não é matéria obrigatória. E nas circunstâncias é necessário dizê-las quando elas mudam a natureza do pecado. Se alguém matou um leigo é uma coisa, se matou o Papa é outra coisa, se matou um padre é outra coisa. E também circunstâncias podem também mudar a natureza do pecado por o roubo de um real é uma coisa, o roubo de 100 reais é outra coisa. No primeiro ele é venial, no segundo ele é mortal. Alguns santos comparam a satisfação como uma flecha que foi lançada em alguém, ele está ferido com a flecha, a confissão vai tirar a flecha, mas a satisfação que vai curar a ferida. Então a ferida será curada pela satisfação que fará em parte aquela dada pelo padre na hora da confissão, e será também completada por outros meios que a Igreja tem. Mas a satisfação que é pedida, né, a penitência pedida, ela vai ajudar a curar a ferida. A flecha já foi tirada e fica a ferida. Santo Agostinho diz que o momento da confissão, da absolvição, é o momento da misericórdia. Mas em relação ao que fica para satisfazer, é o momento da justiça, mesmo aqui na terra. Então, aquilo que a alma deve, ela tem que pagar. Ela pagará ou no purgatório, ou pagará pela penitência que dá o padre, ou alguns conselhos que ele poderá dar para que essa alma consiga uma satisfação plena do seu pecado. Santa Teresa d'Ávila uma vez viu duas religiosas entrando no céu e ela ficou um pouquinho espantada, porque ela disse, mas não esperava que essas duas entrassem assim direto no céu, curioso, não tinha uma estima tão grande assim por elas, e ela viu que ela estava com uma espécie de uma mala, algo assim semelhante, e ela entendeu que foi tudo que elas obtiveram como indulgências, as fizeram entrar no céu. A indulgência é no nível da justiça. Se a pessoa obtém indulgências, ela obteve indulgências, como a Igreja promete e oferece, então é descontado e ela vai para o céu. Isso mostra como Deus, de várias maneiras, nos põe à disposição os tesouros da sua paixão. Deus é um Deus misericordioso e justo, mas mesmo na sua justiça, Ele se mostra misericordioso. Ele não quer nos ver no inferno
e também não quer nos ver no purgatório. Se nós usarmos das indulgências, se nós confessarmos com frequência, se nós fugirmos do pecado, Nosso Senhor abreviará nosso tempo e talvez faça como essas duas irmãs que foram para o céu, porque Deus não se contenta, não se alegra com o nosso sofrimento. Então, alegremos a Deus com a nossa fé, com a nossa indulgência, sobretudo com a caridade. A Teresinha dizia: as chamas da caridade purificam melhor e mais do que as chamas do purgatório. Então, procuremos praticar a caridade e assim iremos para o céu o quanto antes e daremos graça durante toda a eternidade a Deus por sua misericórdia. Queria só acrescentar uma palavrinha. Então, nós teremos hoje a primeira reunião de estudos. Será na sala de aula aqui do mosteiro, será no mesmo horário. Esse horário não é bom para nós, mas até hoje a gente não encontrou outro, porque priva o monge de estar presente no refeitório. Os monges São Bento quer muito que a gente esteja sempre juntos. É a mesma coisa para uma família, né? A família deve também, preferencialmente, estar junta nas refeições. Conheço uma senhora francesa, ela foi à Inglaterra. A Inglaterra sempre foi mais protestante, evidentemente. E ela foi lá para estudar inglês e ficou na casa de uma outra moça, né? E ela disse: pela primeira vez da minha vida, eu vi uma família que não comia junta. Eu tive a diferença entre um país protestante e um país católico. Nos países católicos, as famílias comem juntas, ninguém não fica assim, tipo americano. E ela disse também: primeira vez na minha vida eu vi isso, que hoje é comum em algumas famílias ao menos, de pegar um imã assim e botar um imã, outra coisa, botar um papelzinho, eu volto para dormir, eu volto para isso, eu volto para aquilo. Não, isso num país católico isso não é costume. No país católico a gente come junto e no mosteiro também a gente costuma comer junto. Mas mesmo assim, eu acho que é muito importante esse grupo de estudos. Se a gente encontrar um horário melhor, depois a gente pode pensar, mas se não começa hoje, né, nosso objetivo é sobretudo formar os pais de família. Então tragam um caderno, tragam uma caneta, vamos tentar. Então faça assim, fazer um grupo de estudos, mas vamos tentar fazer um bom trabalho. Que nosso Senhor nos abençoe, e nos abençoe a todos, abençoe todas as famílias, abençoe especialmente o Miguel, que vai fazer sua primeira comunhão hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.